Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez nós estamos aqui para junto louvar o nosso Deus, refletindo aqui na palavra do Senhor. Mas antes de entrarmos aqui na palavra, eu quero estar lembrando você do joinha. Eu preciso do seu joinha para que os vídeos ganhem relevância. A palavra o Senhor coloca no meu coração e você, ele coloca com o seu polegar dando joinha aí para impulsionar para mais vidas ouvir a palavra de Deus. Não custa nada você dar o joinha, você não paga nada por isso, não virá desconto para você. Inscreva-se no canal também, embaixo ou desse lado ou do lado de cá, você vai ver em negrito uma palavra inscreva-se ou inscrever-se. Você inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, porque você estará fazendo isso para o Senhor, porque o nosso alvo aqui não é levar religião para ninguém, não é também pedir pix para ninguém e nem finalidade monetária. Muitos pensam que se der o like vai dar dinheiro para o criador do conteúdo, mas eu não sou youtuber. Eu estou aqui no YouTube falando da palavra de Deus, mas eu não sou youtuber. Quem é youtuber pede like um atrás do outro, que para eles vai ser muito relevante ter milhões de seguidores, ter milhões de likes, vai ser muito relevante. Agora, para nós que estamos aqui anunciando a palavra de Deus, será relevante também, porque a palavra de Deus irá mais longe. Então, eu conto com o seu joinha, com a sua gentileza. Antes de você começar a ouvir a palavra, já ao abrir o vídeo, você dá o like, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. Porque isso acontece comigo. Às vezes eu estou vendo um vídeo de uma pessoa amiga e, de repente, eu acabo esquecendo de dar o joinha. Aí no finalzinho, quando ele pede, ou ela pede para lembrar do joinha, é que eu vou lá e eu não tinha dado joinha. Isso não acontece com você, acontece comigo também. Então já entra dando joinha para que o vídeo ganhe relevância, amém? Então queremos meditar hoje numa palavra que fala muito no meu coração, e nessa reflexão vai falar com você também. Tenho certeza que Deus vai falar com você também. Nós vamos meditar hoje refletindo no Salmo 31, a partir do versículo 1, a benignidade e exorta a confiar em Deus. Salmo de Davi. Então diz assim a palavra de Deus: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundir, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortificada que me salve, porque tu és a minha rocha, Senhor, e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede, para que
tira-me da rede que para mim esconderam no caminho, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, quer dizer, entrego o meu espírito, e tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Abençoa aqueles que se entregam, aborreço aqueles que se entregam à vaidade e à ignomínias. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia. Então me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Meus amigos e minhas amigas, nós lemos para nossa reflexão aqui até o versículo 8. Mas este salmo, o Davi começa refletindo aqui, ele demonstra aquela confiança. A pessoa que confia em Deus é semelhante a uma criança que não tem maldade. Ela confia no pai de tal maneira que ela não teme o perigo. Nós vemos uma criança brincando com seus pais, ela sobe num lugar alto e o pai abre os braços e ela pula. Ela sabe que o papai ou a mamãe vai segurá-la e não vai deixar cair. Ela pula sem pensar no perigo. Ela pula porque ela confia no seu pai e na sua mãe. Se falando de paz terrestre, quanto mais o nosso Deus Pai Todo-Poderoso que cuida de nós. Nós, ao lançarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Deus, com confiança, Ele nunca nos deixa confundido, Ele nos livra pela justiça dEle, Ele nos dá livramento dos laços armados no caminho. Nós temos que inclinar para os nossos ouvidos, para ouvir o Espírito Santo, o que Ele tem para nos dizer todo dia, toda hora. Nós temos que estar ligado no Espírito, porque somente ligado em Deus teremos salvação. Diz o versículo 2, inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortificada que me salva. Aqui a gente percebe que o salmista estava passando alguma aflição, porque ele está pedindo para Deus inclinar os ouvidos para ouvi-lo depressa. Ele estava com pressa, ele estava pedindo a Deus para inclinar o ouvido para ele depressa. Quantas vezes eu e você estamos numa situação semelhante a que o salmista Davi passou aqui, que precisamos de uma urgência do Senhor depressa, para que a nossa fé não desfaleça. Mas Davi confiava firmemente no Senhor e ele seguia dizendo, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza,
pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Então, Deus nos guarda, Deus nos protege, não porque somos bonzinhos, Ele guia-nos, Ele nos protege pelos caminhos, porque é um Pai que sempre está cuidando de nós 24 horas por dia. Nosso Deus não nos deixa, meus amados amigos e amigas, sozinhos nem um segundo. Nós podemos afastar-se de Deus, mas Deus não afasta de nós. Deus está sempre com a sua mão estendida para nos fortalecer, para nos abençoar. No versículo 4, o salmista está pedindo para Deus: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Quantas vezes o inimigo tem armado redes em nossos caminhos, mas o nosso Deus nos livrou os pés de pisar naquele laço. Quantos laços o inimigo já armou no meu caminho ou no seu, e a gente nem viu, mas Deus estava ali, Deus estava sempre ali dando livramento para mim e para você. Então, o salmista continuou dizendo: aborreço, desculpem, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Aqueles que se entregam em vaidades enganosas, eles não são nossos amigos. Eles podem até fingir. Desculpa, meus amigos, é porque quando eu estou com o ar ligado, eu perco a voz, não tem jeito. Eu tenho alergia muito forte ao ar refrigerado, mas está um calor muito grande aqui. Então, meus amigos, minhas amigas, o salmista está aqui atravessando com certeza um momento de aflição, porque no versículo 7 ele diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma, conheceste a minha alma nas angústias. É nas angústias. Ele estava passando por aflição e não era uma angústia. Quando ele fala nas angústias, eram muitas angústias que ele estava enfrentando, já havia enfrentado. Em todas elas, ele sentiu a mão de Deus, ele agora regozijava, quer dizer, alegrava em Deus, porque Deus o protegeu. Eu me alegro muito no Senhor, porque Deus tem sido uma torre forte na minha vida. Deus tem me sustentado, Deus tem me abençoado de tal maneira que eu não mereço. Meus amigos, minhas amigas, essa semana eu estive visitando algumas pessoas que são amigas e que fazia muito tempo que eu não podia visitá-las. E uma amiga falou uma palavra que ela marcou a minha vida. Ela falou assim: muito me alegro em ver você
tão bem como você está, porque você é mais que vencedora e você é uma sobrevivente, porque ela conheceu momentos difíceis que eu passei, mas naqueles momentos Deus fez presente na minha vida, como o salmista fala aqui, e eu me regozijo muito, porque em cada angústia que eu passei na vida, Deus me sustentou, Deus me fortaleceu, Deus estendeu a mão para mim. E com você eu tenho certeza que não é diferente. Ele continuou no versículo 9: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Ele estava numa tristeza tão profunda que era de corpo e alma. Ele estava aqui numa situação muito difícil quando ele falava com Deus. E ele continuou no versículo 10: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Aqui ele estava reconhecendo que ele passou muitas angústias, muitas aflições. Deus havia permitido ele passar por conta das iniquidades. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele sabia reconhecer os seus erros. E aqui ele estava passando um momento de aflição muito grande, e ele sabia que Deus estava permitindo por causa das iniquidades que ele tinha cometido na vida. E ele está pedindo misericórdia a Deus aqui. E no versículo 11 diz o seguinte: por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Já pensou a situação que uma pessoa pode estar de quando ela está indo na rua, as pessoas fugir dela? Você já parou para refletir? E quando uma pessoa está muito aflita, ela está desesperada, ela encontra com você, ela conta aquela história, repete a mesma história. Então, ela encontra com você amanhã, ela vai contar a mesma história. Então, as aflições de Davi eram tantas, mas tantas, que as pessoas já fugiam dele. Eu acredito que era para não ouvi-lo. Isso é conjectura minha, opinião minha, não está escrito aqui. Então eu penso assim, que as pessoas fugiam dele para não ouvi-lo contar das suas dores. Porque a pessoa, quando está passando por uma aflição, é normal do ser humano, quando ele está passando por uma aflição, ele contar para um amigo ou para o outro. Mas, minha amiga, meu amigo, quanto maior for a nossa aflição, nós devemos contar só para Jesus, porque muitos não compreendem e ainda debocha da pessoa pelas costas.
Nem todo mundo é preparado para ouvir a minha dor ou a sua dor. Quem é preparado para te ouvir e te abençoar, a mim também, é o Senhor Jesus. Nós vemos que Davi aqui, ele estava atravessando um momento muito difícil. Ele dizia: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. As pessoas, ele estava num momento tão difícil que ele se sentia esquecido no coração daqueles que se diziam seus amigos, quem sabe até familiares. Ele sentia como um morto, mas em Deus ele estava esperando confiantemente. Então ele continuou: pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porque todos se concluíam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Então, até tentar tirar a vida dele, os inimigos dele tentou várias vezes, mas ele continuou. Mas eu confiei em ti, Senhor, disse, tu és o meu Deus. Nós podemos dizer a mesma coisa. Tu és o meu Deus, Senhor. Eu confio em ti. Não sei, meu amigo, minha amiga, qual a aflição do teu coração nesse momento. Não sei aonde está a sua dor, mas Deus sabe. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o bálsamo. Ele não te rejeita. Ele não te vira as costas e nem leva para frente contando a sua dor para ninguém. Porque a pessoa, quando ela está muito angustiada, a tendência dela é falar com todo mundo que ela topa pela frente. Isso faz parte da nossa fraqueza, da fraqueza do ser humano. Mas nós temos que buscar em Deus confiança, ter confiança plena, porque Ele não desampara, meus amigos, minhas amigas. É o único que estende a mão, é o único que nos ouve e nos abençoa e nunca nos aponta o dedo na cara. É o único que está sempre com a mão estendida para nos levantar quando caímos. Está sempre com a sua mão estendida para abençoar em todos os momentos. O Senhor é o nosso pastor. Ele nos guia, Ele nos cuida e jamais nos desampara. Eu não sei o que você passa hoje, mas Deus sabe. O que eu passo hoje, Deus sabe, mas Ele quer nos abençoar nesse dia de hoje. O nosso Deus é poderoso, Ele é tremendo, Ele quer nos abençoar a todo momento. Então, meus amigos, minhas amigas, o tempo já foi embora. Gostaria de falar mais, porque este Salmo 31 é maravilhoso. Convido você a terminar de refletir em todo ele,
que o Espírito Santo vai falar mais em seu coração. Nesse momento, eu quero lembrar você mais uma vez do joinha. Não esqueça, meus amigos, dê o like, comenta no vídeo, compartilha. Você é a linguagem que você diz para o algoritmo do YouTube que o conteúdo não é ofensivo e sim relevante. Amém? Conto com a sua gentileza e cooperação para que os nossos vídeos vá mais longe. Quando eu digo nosso, porque é meu e teu. Sem você, eu não estaria aqui. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, te louvamos por mais um dia na tua presença. Senhor, meu Deus, nós já estamos no ano de 2026 e até aqui o Senhor teve com a mão estendida para nos abençoar, para nos proteger e nos livrar. Quantos laços, ó Deus, o Senhor tem quebrado em nosso caminho, quantas armadilhas escondidas no caminho o Senhor quebrou e não nos deixou atacar. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, abençoa, Senhor, as nossas crianças, para que elas cresçam na graça, no poder do Espírito Santo, para que elas sejam obedientes aos seus pais, seja obediente e respeita também seus professores. Senhor, meu Deus, que essas crianças de hoje venham ter um comportamento exemplar na escola, não venham brigar com o coleguinha, não venham ser violentas, que elas possam ser um vaso pequenininho sendo moldado pela tua mão, Senhor. Abençoa os adolescentes, abençoa os jovens, abençoa, Senhor, a todos que são inscritos nesse canal. Abençoa os que têm visualizado meus vídeos. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor multiplique as bênçãos na vida de cada um. Meu Deus e meu Pai, eu te peço uma bênção toda especial por aqueles que se encontram numa UTI, sofrendo dor, que o Senhor possa ir até o encontro delas, dando alívio das dores, dando a cura. Que o Senhor vá de encontro a todos os profissionais da saúde, todos que trabalham no hospital, nas UBS, nas UPA, que o Senhor esteja abençoando a cada um e que o Senhor esteja abençoando desde o maior até o menor. Quando eu digo maior até o menor, Senhor, é na qualidade profissional. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que abençoe, Senhor, todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Abençoa, Senhor, os governantes, para que venham governar com justiça, com sabedoria, que venha governar para um povo que clama, que venha governar com amor ao próximo. Senhor, meu Deus, abençoa também todos aqueles que estão na eminência de governar, que o Senhor abençoe a cada um. Meu Deus, meu Pai, eu te peço que abençoe, Senhor, nesse momento, todos os policiais de todas as corporações, tanto civil, militar, bombeiro, aeronáutica, exército,
enfim, toda polícia do mundo inteiro, que o Senhor abençoe cada uma delas, lhes preservando a vida, lhes dando sabedoria em seu trabalho. Meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, aqueles que se encontram numa cela, eles possam arrepender dos seus malfeitos e ao sair dali, ó Deus, venha se tornar homens de valor na sociedade. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, uma bênção especial para todos os nossos familiares, para todos, ó Deus, que faz parte do nosso sangue, mas também te pedimos para nossa vizinhança, por todos que moram no prédio em que moramos, para aqueles que moram na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada um. Que o Senhor venha, ó Deus, estender a mão, abençoando, Senhor, cada amigo que o Senhor nos deste, retribuindo, Senhor, o carinho deles com bênçãos e bênçãos mil. Meu Deus, que cada inscrito que está aqui seja, Pai, inscrito também no livro da vida. Cada pessoa que tem visualizado, Senhor, esses vídeos, que eles possam não só refletir aqui junto comigo, mas levar para mais pessoas. Meu Deus, meu Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, quero dizer para você, Jesus te ama. Amém?